O aumento do preço dos combustíveis tem feito o presidente Jair Bolsonaro falar, claro, na privatização da Petrobras. E a gente conversa agora com o Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura e que participa aqui dessa edição do nosso Jornal da Manhã. Tudo bem, Pedro? Mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Obrigado, é um prazer falar com vocês aqui da Jovem Pan. Bom dia. Muito obrigado. Bom, Pedro, nos últimos dias, essa discussão sobre privatização da Petrobras vem ganhando cada vez corpo. O presidente faz críticas à política de preços e, pelo menos do ponto de vista técnico, privatizar a Petrobras, lembrando que é uma estatal, mas que já há um capital aberto nessa questão. Privatizar a Petrobras ajudaria a amenizar essa questão do preço dos combustíveis ou não necessariamente? Olha, tecnicamente, né, eu acredito que o Brasil não precisava ter uma empresa de petróleo estatal. Eu acho que isso é uma visão do passado que a gente deveria, né, enfrentar e amadurecer na sociedade para mudar. E eu acho que essa ideia, né, essa discussão está sendo amadurecida. Né? A gente, quando vê o presidente falar, vê a própria Eletrobras sendo privatizada, eu acho que a gente está nesse caminho. Agora, privatizar uma empresa do tamanho da Petrobras não é uma tarefa fácil. Né? Ela é uma empresa gigantesca, ela domina várias áreas da cadeia do petróleo, ainda como monopolista. Então, você privatizar essa empresa é um trabalho difícil, principalmente em como fazer. Agora, em relação ao preço dos combustíveis, se a gente tivesse uma empresa privatizada, a Petrobras, né, tivesse 10 Petrobras no Brasil ou mais empresas, provavelmente essas empresas, e aí eu refino nesse caso, estaria seguindo o preço de mercado internacional, que é o que acontece nos Estados Unidos e em outros países que têm um número maior de agentes privados vendendo combustível e refinando. Se a gente está seguindo o preço do mercado internacional, se o petróleo chegou a $149, o preço do combustível também ia subir para $149. Se a gente desceu para 97, esse preço também ia descer para 97, de uma forma muito mais rápida do que acontece hoje. Então seria um benefício, na minha opinião, para a sociedade se a gente conseguisse ter mais transparência, né, no mercado, de maior concorrência, principalmente com relação a preço do combustível, seguindo o mercado internacional, para a gente não ficar aqui nessa discussão. A Petrobras tem que subir de preço, a Petrobras tem que descer de preço. Se a gente tivesse um mercado aberto com uma concorrência maior, essa subida e descida de preço ia acompanhar quase que 100% o mercado de petróleo global. Bom, na sequência, as perguntas dos nossos comentaristas, começando por Ricardo Salles. Bom dia, Pedro. A Petrobras poderia começar, queria ouvir a sua opinião, vendendo as refinarias, que é justamente onde há essa concentração maior, praticamente um monopólio da Petrobras. Hoje, o gargalo justamente está no refino. Né? Então, nós temos 13 refinarias da Petrobras, que ainda são da Petrobras, que poderiam ser vendidas a grupos distintos. Você acha que haveria apetite do mercado para começar esse processo de privatização através da venda das refinarias? Olha, Ricardo, você está corretíssimo, né? Eu acho que a Petrobras deveria realmente vender seu parque de refino, eu acho que até inteiro, que não tem sentido uma empresa do tamanho da Petrobras, que explora o pré-sal, né, que tem uma taxa de retorno maravilhosa com o petróleo do pré-sal, está concorrendo no mercado de refino. Ela assinou um termo com o CAD que ela precisa vender 50% da capacidade. Ela conseguiu vender 2 refinarias, a refinaria da Bahia, a refinaria de Manaus, está em aprovação pelo CAD ainda. Agora, qual o medo do investidor em não ter apetite para comprar esses ativos? Primeiro, essa política de preço. A insegurança que existe hoje, se a política de preço vai ser mantida ou se ela vai ser modificada. Se vai existir algum tipo de congelamento, tabelamento ou intervenção no livres preços que existem hoje no Brasil. Então, esse receio do investidor, ele existe. Ele é real porque isso já aconteceu no passado. A gente precisaria, na minha opinião, não só da venda das refinarias da Petrobras, precisaria também de mais agentes e novas refinarias. A título de comparação, como você colocou, o Brasil tem 14 refinarias, né? Uma agora privada e 13 a Petrobras. Os Estados Unidos têm 144 refinarias privadas. Então a diferença é muito grande, a gente precisa expandir o nosso parque de refino, porque nós, apesar de sermos autossuficientes em barris de petróleo, nós consumimos barris de petróleo equivalente menos do que exportamos, nós somos importadores de derivados de petróleo, porque temos nosso parque de refino muito pequeno para o nosso consumo. Cristina Grêmio.
Pedro, bom dia. Eu queria uma opinião sua sobre a declaração de ontem do presidenciável Ciro Gomes, dizendo que, se eleito, ele vai comprar de volta todas as ações da Petrobras que estão nas mãos de investidores estrangeiros. Até que ponto ele consegue abocanhar, digamos assim, algum eleitor mais incauto, mais distraído com esse tipo de declaração? Porque a gente sabe que ele está falando para a bolha esquerdista radical que acha que o Estado tem que ser dono de tudo e que a Petrobras está sendo vendida para os estrangeiros quando vende suas ações para investidores de fora. Olha, essa declaração do presidente, como você colocou muito bem, é uma declaração super política, né? Na prática, isso não tem efeito nenhum. Até porque, mesmo se ele quisesse, se a gente for fazer uma conta, né, uma conta rápida aqui, a Petrobras ela tem 37% das ações na mão do governo. O resto é pulverizado em investidores privados. A Petrobras tem pouco mais de 13 bilhões de ações negociadas no mercado. Se a gente pegar o preço da ação de ontem, por exemplo, em torno de R$30, e ele quiser comprar, isso significa que ele teria que gastar pouco mais de 280 bilhões de reais para comprar essas ações. E se você fizer uma conta em cima do PIB do brasileiro, que são 8 trilhões, a gente está falando de um pouco mais de 2%, quase 3% do PIB para comprar as ações da Petrobras. Então isso não tem o menor sentido. Isso é como você colocou muito bem, isso é mais uma fala política para uma bolha de eleitores que ele deve ter. E, Pedro, quando você diz que seria um processo muito difícil de privatizar a Petrobras, por que exatamente? Quais seriam os principais entraves? E gostaria que você comentasse também, é um erro a Petrobras estar lucrando muito? Esse não é o objetivo de uma empresa? E qual a participação política nessa negociação, responsabilidades do presidente e também do Senado? Olha, eu diria que é difícil, começar até pela pergunta do Ricardo. A Petrobras ela tem um parque de refino quase totalitário. Ela tem ainda PGN, que são unidades de tratamento de gás natural. Ela é dona, ela vendeu gasodutos, mas ela ainda carrega, ela é a única carregadora de gás, os gasodutos de transporte no Brasil. Ela tem uma série de outros ativos no setor de petróleo que a colocam como fonte de um poder dominante, monopolista em algumas áreas nesse setor no Brasil. Então, para você privatizar, não adianta simplesmente vender essa empresa. A gente precisa começar vendendo alguns ativos, como a gente falou aqui, os ativos de refino. A Petrobras abrir espaço para outros agentes conseguirem entrar, livre acesso aos gasodutos, nas UPGNs, em outras facilities do setor de petróleo que a Petrobras, na época de monopólio, tinha, construiu e até hoje ainda detém o domínio. Então, vender a empresa não significa simplesmente vender ela como está. Eu acho que a gente teria que pensar, fazer um planejamento de como vender esses ativos para depois vender essa empresa. Agora, essa história do lucro da Petrobras, o Brasil devia estar feliz. É ótimo a Petrobras ter lucro, assim como é ótimo o barril do petróleo estar alto para o Brasil. Significa mais impostos, mais royalties, mais dinheiro no Tesouro Nacional. Agora, o que o governo deveria fazer, ao invés de reclamar do lucro da Petrobras, é usar o dinheiro do Petrobras, do royalties, para fazer algum tipo de política pública que amenize os efeitos desse aumento, essa volatilidade, esse momento especial que a gente está vivendo no mercado de petróleo, principalmente em razão da guerra, no bolso dos brasileiros. É um Vale Gás, algum programa de subsídio do diesel. Coisas desse tipo, políticas públicas podem ser feitas. Agora, nesse caso, o dinheiro do lucro da Petrobras é benéfico, é ótimo. O dinheiro do royalties do petróleo é ótimo. Então, acho que é uma questão da gente olhar, não o copo meio cheio, mas não meio vazio, mas meio cheio, e conseguir direcionar esse recurso que a natureza nos deu, que é o petróleo, para o benefício dos brasileiros. Pedro, só para a gente fechar, o que o Centro Brasileiro de Infraestrutura prevê para as próximas semanas? Claro que é difícil saber porque a guerra não acabou ainda, mas é possível que tenhamos uma redução no médio prazo para o consumidor brasileiro? Olha, o que a gente está falando é o seguinte, hoje você tem fatores exógenos de fora da indústria que estão influenciando muito mais o preço do petróleo do que fatores internos da indústria. Se não tivesse a guerra, eu diria para você que o petróleo estaria entre 90 e 95 dólares o barril, que a gente já vinha numa tendência de alta. A demanda por petróleo aumentou muito e a oferta, por outro lado, não acompanhou essa demanda. Então, hoje, com esse preço muito mais alto, a gente já viu o mercado de shale, a produção de shale americana subindo, a OPEP vai aumentar também a sua produção. Então, a tendência é que isso se encontre um equilíbrio. Agora, a gente está vivendo fatores exógenos da indústria, que é a guerra. E a guerra é muito difícil a gente conseguir prever quando ela vai acabar e como ela vai acabar. E essas perguntas é que estão gerando toda essa volatilidade no mercado.
Se a gente lembrar, no domingo passado, o Joe Biden, o presidente americano, fez uma sanção com o petróleo russo, o petróleo que faz 149. Na terça-feira, o presidente Zelensky ameaçou assinar um acordo com o presidente Putin, o petróleo foi a 108. Depois, no dia seguinte, esse acordo furou, foi a 135. A gente está nessa ciranda, né? Nessa vol enorme, e é difícil a gente prever para as próximas semanas o que vai acontecer. Eu acho que é uma questão de acompanhar a guerra e ver para onde que ela vai. Claro. O Salles quer mais uma pergunta para a gente fechar, Salles? Pedro, rapidamente, você não acha que nós estamos, diante dessa subida do petróleo e derivados, numa grande oportunidade para incentivar de verdade, com redução de impostos, programas, veículos flex, enfim, a indústria do etanol, que é um produto eminentemente brasileiro, ambientalmente correto e que a gente poderia ter uma amplitude bem maior do que hoje tem na parte do etanol? Olha, sem dúvida nenhuma, Ricardo, o etanol é uma riqueza brasileira. O Brasil deveria ter orgulho disso que a gente tem e exportar, inclusive, essa tecnologia para outros lugares do mundo. E o etanol é um substituto, né? É direto da gasolina. Então, o Brasil usa muito pouco isso. Eu concordo, a gente teria que ter mais programas, incentivar mais ainda o etanol, que é uma riqueza nossa que, na minha opinião, ainda é um pouco usada. Perfeito. Pedro, olha, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, e você volta a conversar conosco aqui na Jovem Pan.